Meio-dia e 4 minutos, estamos no ar com a edição do TVC News desta quarta-feira, dia 23 de outubro. Hoje a nossa saudação especial na abertura do nosso telejornal vai para os aviadores. Por quê? Porque dia 23 de outubro é o dia do aviador e também da Força Aérea Brasileira, a nossa FAB. Que não é a FAB aqui do Muito Mais, mas sim a Força Aérea Brasileira, que é responsável pela administração de todo o espaço aéreo nacional. Vamos conhecer as manchetes e o que vai ser notícia no TVC News desta quarta-feira. Defesa Civil monitora ciclone extratropical que está chegando no estado. Ao vivo, uma conversa com o vereador reeleito Alexandre Silveira de Camboriú. Reunião define cronograma de obras na Avenida Santa Catarina. BMW colide em quiosque da Praia Central, em Balneário Camboriú. Comerciantes deixam de vender vape após acordo com o Ministério Público em Balneário Camboriú. A Lesc aprova a nova tabela salarial do magistério. Essas informações você confere a partir de agora no TVC News. E a gente volta a trazer a pauta do TVC News, aqui da TVC Panorama, a Avenida Santa Catarina. Uma das vias muito faladas, só perde mesmo para a BR-101, principalmente nos últimos dias. A engenheira, que é a secretária de Planejamento, Marcela Eleutério, já está aqui conosco para falar. Boa tarde, secretária, seja bem-vinda. Vamos conversar sobre a Santa Catarina, que parece que agora chega na sua parte final, parte de finalização desta obra. Boa tarde, Saul. Na verdade, tem um longo caminho ainda até a conclusão da obra. Longo não, mas chegamos em 50% do executado. Então, por isso que essa semana a gente se reuniu com a empresa para organizar o cronograma. Muito bem. Eu vou te convidar a assistir um VT ali naquele monitor. Vamos assistir um VT sobre a obra da Santa Catarina. Nesta segunda-feira, ele iniciou a obra de travessia do novo trecho da adutora. A nova tubulação ligará a estação de tratamento de água de Balneário Camboriú, situada na Marginal Leste, no bairro dos Estados, à Rua Vitório Miller, no bairro Monte Alegre. O trajeto será feito por meio da Avenida das Flores, atravessando de forma subterrânea o túnel da BR-101. As equipes já iniciaram as primeiras etapas do trabalho e o trânsito foi alterado. O trajeto de entrada em Camboriú foi modificado. Ao invés de trafegar pela rua Vitório Miller, onde fica situada a Distribui, os motoristas deverão entrar na cidade pela Marginal Oeste, passando pela rua Monte Agulhas Negras e avançando pela rua Monte Dedo de Deus. Com um investimento de mais de R$2 milhões, as operações devem ser concluídas durante o mês de novembro. O diretor do Departamento de Trânsito de Camboriú falou sobre as alterações no trânsito. Nesse início da obra que vai ser feito mais em frente do posto ali Distribui, vai ser bem tranquilo, não vai ter nenhuma alteração na rua. Quando chegar mais próximo à Rua Guaraparim, aí sim a gente vai ter que pensar como é que a gente vai desviar o trânsito da Rua Guaraparim, para onde que a gente vai jogar aquele trânsito lá. Mas os primeiros 15 dias que vai ser feita essa obra ali na saída do viaduto, do túnel, então ali já é mais tranquilo e não vai alterar em tanto as pessoas que retornam para a residência do trabalho, que trabalham em Balneário ou Itajaí, vai ser bem tranquilo para retornar. Outra obra que está acontecendo em Camboriú é aqui na Avenida Santa Catarina, em um trecho de 1.230 metros, que vai da esquina da Rua Leopoldo Leite até a rótula do Instituto Federal Catarinense, o IFC. As obras contemplam a implantação e a adequação da drenagem pluvial, a retirada do asfalto existente e a recolocação de uma nova pavimentação asfáltica, a ciclofaixa, faixas elevadas em pontos estratégicos e sinalização viária vertical e horizontal. Além disso, as obras contemplam também a requalificação da praça em frente à central de luto e um bolsão de retorno em frente ao posto de gasolina existente nesse trecho. Desde terça-feira, dia 15, a Avenida Santa Catarina estava interditada para a realização das obras de pavimentação asfáltica que se encerraram no último domingo. Muito bem. Secretária, muita movimentação, muitas obras, essa obra da adutora também, tudo isso
acaba trazendo uma sobrecarga na Santa Catarina. Eu queria que a senhora falasse sobre esses desvios todos, até para orientar os motoristas. Então, são obras de fato realmente necessárias, né? Elas são imprescindíveis que aconteçam. Nós tentamos organizar o asfaltamento da Santa Catarina para que ele ocorresse antes da obra da adutora, para não impactar tanto o trânsito. Então, a partir dessa semana está ocorrendo a da adutora, então hoje o trânsito está liberado na Santa Catarina. Bom, agora essa fase final, o que falta para concluir a obra da Santa Catarina? Tão aguardada, teve atraso, a empresa acabou atrasando a entrega, o cronograma. Eu queria que a senhora falasse sobre isso, sobre o que vai acontecer agora nessa etapa final. Sim, houve um atraso no cronograma, porém tivemos toda a tratativa, notificação de rescisão. Durante o processo de rescisão, a empresa teve o seu direito de resposta concedido, como a lei determina, e então eles propuseram uma nova estratégia para tocar a obra, uma nova dinâmica. E a prefeitura foi de acordo, então hoje o cronograma estabelecido está sendo cumprido, né? Até então era a conclusão do asfaltamento, onde tinha sido uma parte fresada, que estava complicando bastante o trânsito, né, no local. Então, isso está ok. Agora, a gente segue para uma segunda etapa, que é a sinalização entre as vias, né, que deve ocorrer no domingo, se o tempo estiver firme. E, então, daqui 15 dias, deve ocorrer a pavimentação de recapeamento do trecho que está asfaltado até a rótula do IFC e, em seguida, a execução das lombadas elevadas. Bom, secretária, é notório, todo mundo sabe, houve uma série de desgastes da população, principalmente quem trafega na Santa Catarina, com relação a todos os atrasos. O pessoal da empresa não aparecia para trabalhar, as pessoas precisando usar a Santa Catarina, muitos, inclusive, naquele período de fresagem, sofreram acidentes, se acidentaram, tiveram seus prejuízos. Por que a prefeitura não cancelou essa licitação? Por que não fez uma outra licitação? Por que não contratou emergencialmente uma outra empresa para continuar com esta obra? Saul, a lei permite e ela proporciona que a empresa tenha direito à resposta e ela segue para uma análise da prefeitura, né? Naquele momento que eles nos responderam, deu para avaliar que a empresa está com boa vontade de seguir com a obra. Para eles não é vantagem se tornar inidôneo do município, porque acarreta em todo um prejuízo para o nome da empresa, o CNPJ, toda a parte envolvida, né? Então, como eles apresentaram um novo cronograma, estão cumprindo ele, não foi viável para a prefeitura rescindir de fato. Nós notificamos, assim como a lei determina, mas achamos mais viável continuar e confiar na boa vontade deles, né? O cidadão pode, com certeza, contar que dia 30 de novembro a obra será entregue? Saul, nós estamos nos esforçando. Toda semana a gente se reúne com a empresa justamente para atingir essas metas que estão sendo propostas pela empresa. E as partes envolvidas que estão em contato com a gente são outras, não são mais as mesmas que estavam em contato conosco antes. Então, acredito que sim, dia 30 estará pronta. Secretária, uma outra pergunta que chegou até a nossa redação, nosso departamento de jornalismo, foi com relação aos valores dessa obra, porque ela acabou sendo estendida quase que ao longo do ano. Esses valores foram alterados? Não, Saul, permanece o mesmo, não teve nenhum aditivo contratual até o momento, então o valor licitado é o mesmo hoje. Muito bem, a secretária de Planejamento está aqui comigo hoje ao meio-dia, estamos entrando na sua casa justamente para que você possa ter informações desta obra importante da Avenida Santa Catarina. Alguma outra obra que a senhora gostaria nesse momento de também chamar a atenção do público de Camboriú? Hoje nós estamos executando uma manutenção na SC-102 entre a Rua Rio Negrinho e a Rua Rio Amazonas. É um recapeamento de pista, então pode ser que em alguns momentos a pista esteja interditada em meia via. Então, só pedir para que a população tenha um pouquinho mais de paciência, além dessas outras semanas, né, que logo já vai estar concluída também. Certo. Só para finalizar aqui, a senhora falou sobre domingo e de que essa obra seria feita no domingo. Que horário? Já existe o horário determinado? Não, Saul, ainda não está determinado, até porque a previsão do tempo ela não está muito favorável, né? Então, assim que tiver a confirmação, nós vamos divulgar nas páginas da Prefeitura e também fazer contato com a imprensa para que nos ajude a divulgar. Secretária Marcela Eleutério, muito obrigado pela sua gentileza de vir até aqui, o Morro do Cristo, aqui nos nossos estúdios, para trazer esses esclarecimentos para o público de Camboriú. Muito obrigado, uma boa tarde, bom trabalho a todos que estão lá na Secretaria de Planejamento lhe assistindo nesse momento. Obrigada, Saul.
Muito bem. Comerciantes de Balneário Camboriú, eles fizeram um acordo com o Ministério Público com relação àqueles cigarros eletrônicos. Acompanhe a matéria agora. 8 comerciantes do camelódromo de Balneário Camboriú se comprometeram com o Ministério Público a não vender mais cigarros eletrônicos, o vape e seus acessórios. Os comerciantes foram flagrados pela Polícia Civil na Operação Smoke Machine, comercializando os produtos proibidos. Na ocasião, foram apreendidos mais de 500 dispositivos eletrônicos para fumar. O acordo, chamado de não persecução penal, é uma opção para resolver de forma mais rápida um processo criminal. Caso os acusados confessem a prática do crime, o processo é suspenso até o cumprimento integral das cláusulas ajustadas. Se cumpridas, o caso é arquivado. Caso isso não ocorra, o acordo é rescindido e o Ministério Público fará denúncia. Para ter direito ao acordo, a infração deve ter sido praticada sem violência ou grave ameaça e ter pena mínima prevista em lei inferior a 4 anos. O infrator deve ser réu primário. Um 9º comerciante não cumpria essa última condição e deverá responder criminalmente. Ainda assim, ele formalizou um termo de ajustamento de conduta com a Promotoria de Justiça, comprometendo-se da mesma forma que os demais, apenas na esfera civil. A venda de vape é proibida. A comercialização, a importação e propaganda de todos os tipos de dispositivos eletrônicos para fumar são proibidas no Brasil desde 2009. Recentemente, o regulamento que trata dos dispositivos eletrônicos para fumar foi atualizado pela Anvisa, que manteve a proibição após a avaliação dos riscos e impactos do cigarro eletrônico à saúde pública brasileira. A venda do produto proibido configura crime contra as relações de consumo. Vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou de qualquer forma entregar matéria-prima ou mercadoria em condições impróprias ao consumo, com pena prevista de detenção de 2 a 5 anos ou multa. Muito bem. Fazer o intervalo, depois do intervalo, a sequência do TVC News hoje. Aliás, ainda hoje teremos a previsão do tempo, a Bianca Robles, que vai trazer alguns assuntos importantes aqui de Balneário Camboriú. A gente volta já.